Estamos aqui no Centro Espírita Dr. Eduardo Chateaubriand e hoje vamos conversar um pouco com o nosso irmão Bernardo, que veio da cidade do Alegrete, para fazer uso da palavra, trazer um pouco do Evangelho para nós aqui da cidade do Quaraí e Artigas. Muito obrigada, Bernardo, pela tua presença no nosso Centro Espírita. Queria começar te fazendo uma pergunta. Nós aqui da região mais sul, do estado, centro-oeste, cada região acaba enfrentando as suas dificuldades, mas eu queria que tu falasse para nós como tu vês a questão espírita, quais os nossos desafios e como podemos enfrentá-los para divulgar a doutrina e conseguir, de alguma forma, cumprir o nosso dever, que foi o tema de hoje. Depois falaremos dele. Como, Bernardo, nós podemos auxiliar e como tu vês o nosso movimento espírita aqui da nossa região? É um prazer muito grande estar aqui nessa casa espírita Dr. Eduardo Chateaubriand, trazendo um pouquinho da palavra dentro do Evangelho, nesse tema maravilhoso que é o dever. Mas a tua pergunta é sobre como que eu vejo o movimento espírita. O nosso movimento espírita aqui da sétima região, antes da pandemia era uma coisa e depois da pandemia é outra. Antes da pandemia, as cidades de Uruguaiana, Itaqui, São Borja, Alegrete, todas elas tinham os seus trabalhos apresentando, Alegrete tinha o fórum, Itaqui o encontro da família, lá em São Borja tratavam da música, da arte espírita, e em Alegrete o Amarte. Mas eu estou até preocupado, sabe, porque eu estou achando muito frio o movimento espírita, muito frio. Como tu falou, nós estamos numa região em que todas as cidades são longe. Por exemplo, Alegrete a São Borja são mais de 300 quilômetros, de Quaraí a São Borja deve ser mais de 200, e por aí vai. Então, um pouco da dificuldade, mas eu acho que nós temos, para cumprir, desempenhar os nossos deveres, fazer um pouco de esforço, manter, freta um ônibus, faz uma excursão, vai, Eu acho que as lideranças têm que conversar um pouco mais e acertar entre si, para a gente voltar novamente. Porque como é lindo, o ano passado eu fui a Itaqui, um encontro que teve lá, e a gente se reencontrou, sabe? Estava aquela saudade de vendo os amigos, os companheiros, de caminhar. É muito bom o encontro. Além do aprendizado, o encontro. E dentro deste sentido, trazendo para o tema de hoje, é certo que a pandemia nos trouxe coisas dentro, dentro todo o acontecimento, alguns novos conhecimentos, novas formas de fazermos as coisas, e a tecnologia nos beneficiou. Sim. Muitos trabalhadores hoje, estudantes da doutrina, preferem estudar em suas casas, e nós entendemos esse movimento. É cômodo também, Sim. Do que se deslocar. Estudos online. Evangelho online. Exato. Mas aí me chamou a atenção o início da sua fala, onde o senhor disse o dever primeiro comigo mesmo, e depois com o próximo. Também temos que lembrar que o Evangelho fala que fora da caridade não há salvação, e sem o outro não temos como fazer a caridade. Não. Então, fala um pouquinho, Bernardo, sobre esse equilíbrio que eu acredito, e me dá a tua opinião, que deva ter entre as duas questões, para que a gente possa, então, fazer um esforço no sentido de levar a doutrina presencialmente também, sem deixar todos os avanços que a gente conquistou. Eu acho que a tecnologia, ela pode acrescentar,
Veio nos auxiliar, isso é bom. Eu participo todas as segundas-feiras, nós temos uma live com uma senhora aqui que era de Livramento, a Maria de Lourdes, e ela está agora lá em Canoas. Ela pegou enchente lá tudo. Inclusive eu mandei recurso, nós ajudamos muito lá as pessoas, né? Fazia cobertorzinho para os nenê do hospital. E então nós temos toda segunda-feira uma live e participam várias pessoas, inclusive a minha filha que mora em Porto Alegre participa, e outros amigos. Tem gente do Uruguai, tem aqui de Rivera, tem de Livramento, tem de Curitiba, Porto Alegre, uns quantos, de várias localidades. Então é muito interessante. É umas 40 pessoas por aí, mas tu vê, né? Mas não podemos com isso esquecer o outro lado, né? O outro lado. Não podemos esquecer da nossa célula, que é a Casa Espírita. A nossa célula é a Casa Espírita, né? Eu não deixo aí, mas eu estou dando uma contribuição na live. O equilíbrio, eu acho que é a palavra. O equilíbrio. E eu queria aproveitar e te perguntar assim, como, Bernardo, a gente pode hoje, indo para casa, através de pequenos atos, pequenas coisas, trazer o dever para o nosso dia a dia e querer torná-lo um hábito que a gente queira desenvolver, né? De analisar realmente qual o meu dever, qual o meu papel nessa encarnação, como eu posso. Isso aí tudo depende, né, do despertamento do Espírito. O Espírito somos nós. Cada um de nós é uma individualidade espiritual, né? Individualidade espiritual. Então, depende da visão de cada um, como está no Evangelho, do amadurecimento do senso moral, que te dá essa força, te dá essa direção. E essa questão do dever, muitas vezes nós estamos cumprindo o nosso dever. Antes da gente ler e estudar esse tema, a gente está cumprindo o nosso dever, então sem se dar conta do tema dever, né? Dever. O dever é um tema assim, ó, é quase a mesma coisa, mas é diferente da obrigação, porque nós não podemos fazer as coisas obrigado. Tu não pode vir obrigado. O livre-arbítrio. Não. Eu vou lá porque eu estou cumprindo com o meu dever, comigo, com os meus companheiros de jornada, com Deus, com a espiritualidade. Nós temos compromisso com a espiritualidade, né? Por isso que nós somos espíritos, né? Então é importante a gente pensar e analisar, meditar o tema. Meditar. Muito interessante. Já indo para o final, então, Bernardo, e linkando com tudo que tu já nos falou, estamos na transição planetária. Estamos. Vou deixar que tu fale para nós, já finalizando a nossa conversa. O momento atual da humanidade. E tudo indica que nós estamos caminhando depressa para o mundo da regeneração. Porque eu já vi falar que a espiritualidade não vai esperar mais. Não vai esperar mais que tu te melhore ou que tu vai deixar para outra encarnação. Não dá mais tempo. É agora, é hoje. Não? E tudo que a gente está vendo, que na própria Gênesis, ali fala da nova era, nos diz que aconteceriam coisas assim, ó, absurdas. Que até a depressão seria uma calamidade. E a gente está vendo nos dias atrás, né? Feminicídio, coisas acontecendo, mãe matando filhos, coisas bárbaras acontecendo. Tudo isso aí é reflexo. E o que eu fico mais assim, com dó até, são muitos jovens definhando, se perdendo, indo para o lado da drogadização, da sexualidade desregrada. Isso aí, olha, é uma calamidade.
né, o que está acontecendo. E o planeta Terra, ele está em convulsão. Pode ver, tem guerra aqui, guerra ali, né? E umas guerras bem perigosas até, né? De uma hora para outra, e pode algum aí querer lançar bomba atômica. Não digo bomba atômica, uma arma química, ou arma atômica mesmo. Não bomba, mas outro tipo desses mísseis atômicos, armas poderosíssimas, caem numa cidade, destrói tudo, né? Então, são sinais da transição. Nós vamos passar, Bernardo, isso é fato, vamos passar por essa transição, certo? Com certeza. Como passar essa escolha pessoal, te pergunto, tá? Como passar de uma forma que o Evangelho nos diz? O que o nosso Consolador, o que a doutrina Consoladora nos diz? Como passarmos? Seguir os ensinamentos da doutrina, não abrir mão, né? Seguir os ensinamentos de Jesus, do Evangelho, né? E os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, nos falando, né, da vida futura, da imortalidade da alma, né, que a vida continua. Então isso aí, porque nós, seres espirituais, não vamos sumir, nós não vamos sucumbir com essa troca e que a gente possa continuar na Terra, auxiliando o nosso irmão, porque nós, espíritas, somos trabalhadores da última hora. Está no Evangelho, trabalhadores da última hora, mas que nós possamos ser também os trabalhadores da primeira hora do mundo da regeneração. Com certeza. O último do mundo de prova e expiação e o primeiro do mundo da regeneração. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe.